Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as grandes histórias dos 3 mundos invisíveis. No episódio de hoje, você vai ver a história de Tifão e o sacrifício do herói de luz. O Oráculo da Ira, já tendo se tornado o novo mal cósmico após o crepúsculo dos espíritos das trevas, tentava engendrar maneiras de exterminar também os guardiães da luz, para que deste modo cumpra-se a sua própria profecia. Estava irado com o Tribunal da Santa Justiça depois que o órgão divino maquinou uma forma de derrotar seu aniquilador. Todavia, compreendia a dimensão do poder dos iluminados e temia que nenhuma de suas novas artimanhas fossem eficazes o suficiente para destruí-los. Destarte, se tentasse insistentemente alguns pequenos ataques contra Caleb, poderia muito bem ser atacado e morto pelo Imperador, já que não tinha poder o suficiente para o embate direto. Foi então que veio-lhe à mente que, de certo, o umbral estaria com pouco ou nenhuma vigília da luz, já que Elindros e sua mão de ferro já não mais governavam o plano e não havia uma ameaça tão grande quanto. Quando foi às trevas, corroborou sua hipótese e ensejou utilizar o umbral para combater a luz. Foi recrutando e treinando novos guerreiros humanos e os enviando para campos de batalha no paraíso, a partir da senda entre o mundo onírico e o mundo da luz. Contudo, eles sempre eram vencidos pela valorosa guerreira Isabel e sua espada do além. Por sorte, a mesma deixou que o artefato que possuía persuadisse sua própria alma de que era superior aos guerreiros celestes e insurgiu contra o Imperador, mas fora derrotada pelo mesmo e morta, carregando o pesar de toda a culpa. Toda essa trama entre os guardiões deu a Sebastião uma nova ideia, concebida pelo ódio que deturpava seu pensamento. Mas para praticar a conjectura, precisava realizar uma série de pesquisas. Para tanto, utilizou relatórios escritos de Elindros. Todo esse movimento foi sumariamente importante. Afinal, aqueles que obtêm conhecimento e com ele interagem de maneira assídua são os mais capazes de guiar eventos em todo o mundo. Muitas vezes, o bem esquece essa premissa e fica afundado, lutando tarde demais para se livrar das garras quase imperceptíveis do lado oposto. Entretanto, ele equilibra o jogo quando passa a se relacionar com a ciência. Sebastião sabia perfeitamente que o excelso Yavarcoda, o arauto de Deus, era proibitivo quanto à criação de novas vidas. Mas suas intenções quanto à fusão, mutação ou transformação dos organismos nunca havia ficado muito clara. Então, o Oráculo da Ira recrutou 5 homens maus do umbral, que torturavam de forma atroz e indiscriminada seus semelhantes em nome do progresso científico. Levou esses homens para o mundo onírico e os deu liberdade para estudar, aos seus moldes, qualquer criatura que encontrassem pela frente. Por alguns anos, eles sequestraram alguns seres estapafúrdios do plano dos sonhos e realizaram as mais inimagináveis experiências. O oráculo percebeu que não havia movimento algum do Tribunal da Santa Justiça para notificar o que estava acontecendo ao Arauto de Deus, concluindo assim que a interação morfogênica entre as vidas era permitida. Isto feito, chamou os cientistas, que nomeou como os 5 supliciadores, a retornar ao plano das trevas para uma ação concreta. Os cientistas, despidos de ética desde que eram vivos, foram realizando grandes experiências com o escopo de criar uma vida capaz de aniquilar todos os espíritos de luz. No entanto, seu único feito foi o de criar um ser humano disforme, gigante e irracional, que não tinha poderes mágicos, mas era dotado de uma força bruta extraordinária. Para isso, utilizou outros organismos humanos presentes no umbral. Sebastião, então, teve uma grande ideia.
Tinha consigo um resquício da essência mágica de Extinction, que coletou após sua morte no céu de coral. Tomou um pouco dela e usou para dar consciência e poderes mágicos à aberração que chamou de Tifão. Quando lançaram o monstro contra o paraíso, os espíritos de luz entraram em pânico e o exército foi convocado para uma peleja. Muitos foram ao campo para tentar deter a voracidade de Tifão, mas foram trucidados, devorados e mortos das piores formas possíveis. Como tinha a personalidade de Extinction, gostava de torturar e amedrontar suas presas. Caleb, resignado, acreditou que nem mesmo ele poderia derrotar a ameaça e que, enfim, se cumpriria a profecia do oráculo de Coral. No entanto, nem tudo estava perdido naquele momento. Hidalberto, o homem que tantas vezes salvou sua cidade, onde sacrificou a própria vida para prender o vampiro Jardel, havia acabado de se alistar no exército de luz. Um homem nascido para oferecer-se em holocaustos sempre que os tempos se tornassem turbulentos, propôs a arriscar-se a manusear a espada do além, mesmo cônscio de que ela poderia corromper sua visão e tragá-lo para a senda das trevas. Mas a ciência do espírito deve ser sempre a maior das forças do ser humano. Você, interlocutor, já parou para pensar o que faz o homem verdadeiro? É o domínio de suas próprias paixões e sua capacidade de colocar o bem-estar do mundo acima de suas querências. Hidalberto foi ao campo de batalha sabendo da corrupção que o artefato místico poderia trazer para si. Não temeu, entretanto. Afinal, mesmo que o coração sofra com a influência do mal, o pensamento é sempre a mais livre das ações humanas. Conseguiu derrotar Tifão sem muitas dificuldades, já que a luz refletida na espada do além era indelével e sua alma inconfrangível. Depois disso, ele tornou-se famoso, mas desta vez, a fama não lhe trouxe a paixão. Hidalberto foi o único a conseguir domar a espada do além. Com ela em suas mãos, derrotaria não só os 5 supliciadores, mas muitos outros males que deveriam vir. O herói de luz não salvou apenas Coral, salvou a si próprio da chama da tentação.